E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Parabólica. Eu sou o Pedro Renault, professor aqui do Parabólica. Hoje é quarta-feira, que é tema livre. A gente vai falar sobre continuar a nossa playlist de historiografia. Nós já temos 2 vídeos dessa playlist, eu vou deixar eles aqui no card para vocês, a playlist, né? Que a gente já falou sobre introdução aos estudos históricos, para que serve a história, um pouco das fontes históricas, e na última aula a gente falou da historiografia grega, como que os gregos escreviam história. Hoje é dia de historiografia medieval, que é muito importante aí para a gente dar continuidade aos nossos estudos, que vai ajudar vocês aí nos vestibulares, no Enem como um todo, que é sempre muito bem cobrado isso aí. Então já se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, curte esse vídeo para ajudar o canal sempre a fortalecer. Estamos aí querendo bater a meta aí de chegar a 200k, 200 mil inscritos, e a contribuição de vocês é muito importante para que isso tudo se realize, para que isso tudo aconteça, certo? Também vou deixar aqui na descrição para os meus amigos aqui, o link aqui do canal dos meus amigos que eu trabalho há muito tempo com eles, que são o John, né, o Jonathan e o Marquinhos. Eles têm um canal de matemática e também tem um Instagram de matemática que dá várias dicas para vocês, chamado de Matemática de Quinta. Pode confiar, vocês muito me perguntam sobre outras disciplinas. São 2 pessoas, 2 amigos que eu trabalho presencialmente há muitos anos com eles. Eu confio muito no trabalho deles, acho que é um trabalho sensacional e eu tô deixando aí na descrição. Vão lá, se inscrevam no canal deles e aguardem os vídeos. O conteúdo aí está sendo colocado e vai ser muito bacana, certo? Ok, gente. Então, historiografia medieval, que é como que os medievais, como que as pessoas da Idade Média escreviam, contavam a história, os registros que eles deixaram pra gente. Não é novidade para ninguém se a gente for entender o contexto da Idade Média, o contexto da Idade Média que durou mais ou menos entre o século V ao século XV, então são 1000 anos aí de Idade Média, que se a gente olhar o contexto, a grande instituição que prevaleceu durante a Idade Média foi o quê? Vocês sabem disso, a Igreja Católica. A Igreja Católica foi a grande instituição. São os grandes nobres, os grandes senhores feudais, os grandes donos que tinham um controle da educação, um monopólio ideológico da Idade Média. A gente já falou isso mais de 1000 vezes aqui no canal e eu tenho certeza que todo mundo sabe disso. Então a Igreja Católica, ela mantinha esse domínio. Se a gente for olhar, né, se a gente for fazer uma pesquisa, não significa que a Idade Média se resume apenas à Igreja Católica, porque há um mundo vasto, há um mundo muito grande de histórias a serem contadas durante a Idade Média. Só que a gente tem dificuldade de chegar a essas pequenas histórias, a essas que a gente chama, o conceito que a gente chama é de micro-história. Porque oficialmente, sabe, os registros que eram considerados oficiais por grande parte da Europa na Idade Média, são registros advindos do clero. Então os grandes historiadores da Idade Média, geralmente eles eram homens que ou prestavam serviço à Igreja Católica, ou que eram diretamente ligados à Igreja Católica, certo? Então, é fato que existem várias histórias peculiares que são coisas interessantes. A história dos seres humanos ela é muito interessante, mas encontrar esses registros é muito difícil, porque não é uma característica da Idade Média. Aquela historiografia grega de Heródoto e Tucídides, de falar das grandes batalhas, dos grandes feitos das cidades-estado gregas, isso aí já foi meio que deixado de lado pela Idade Média, porque agora eles têm um outro objetivo a seguir, eles têm um outro conceito a se seguir. Então nós não estamos falando necessariamente da história do homem comum, mas sim do que para a Idade Média eles vão considerar aí os grandes notáveis. E um grande exemplo é já um pensador que foi antes da Idade Média, que foi o Agostinho de Hipona, que depois a gente vai conhecer como Santo Agostinho. Lá no século IV, ele já sai da Idade Antiga e entra na Idade Média. Ele traz à tona para a gente, através da sua filosofia, ele era um filósofo, né, um pensador, um teólogo, que vai ser a patrística, né, que vai ser a escola do Santo Agostinho. Ele vai colocar para a gente aí uma concepção da historiografia, do entendimento da história na Idade Média, que é uma concepção que a gente chama de providencialista. Guardem esse nome. O que é a concepção providencialista que a gente vai estudar aí na Idade Média? É a concepção de que
Deus é o protagonista da história. Deus é o criador de tudo. O próprio Santo Agostinho, né, o Agostinho de Hipona, dizia que Deus ele é o criador do tempo presente, do tempo passado e do tempo futuro, e ele é o criador do espaço, de tudo que nós temos. Então, tira a responsabilidade dos seres humanos para a criação da sua própria história e coloca na responsabilidade de Deus. Essa é a história providencialista. E os membros da igreja, os historiadores, durante muito tempo na Idade Média, não em todo período, mas durante muito tempo, sendo bastante influenciados pelo Santo Agostinho, eles vão ter uma conotação providencialista na história, de que a verdade é divina, que a verdade é Deus, o verdadeiro caminho a se seguir é o reino dos céus e não esse reino dos homens. Então tudo que eles forem escrever vai ter uma conotação ligada à espiritualidade, ligada a Deus, na verdade, certo? E são essas características. Você tira um pouco na verdade não é que existia isso, não é que os gregos abordavam isso, mas você tira um pouco o estudo dos seres humanos. Os gregos eles estudavam as grandes batalhas, eles também não tinham uma ideia micro da história, mas agora muito menos, porque agora você valoriza o quê? Os grandes notáveis, os grandes nomes, certo? Então se você quiser contar uma história micro, não vai ser de um cidadão comum da Idade Média, e sim de um grande governante. Então a gente vai falar, por exemplo, o trabalho da historiografia da Idade Média, ele vai ser bem caracterizado também por um trabalho biográfico, mas biográfico de quem? Essa é a questão. Biográfico dos grandes santos, né, dos santos que se formaram durante a Idade Média, dos grandes contos que esses santos fizeram, dos grandes milagres que esses homens, antes de se tornarem santos, eles fizeram. A gente vai ter, por exemplo, a biografia de grandes governantes da Idade Média que estavam ligados ao mundo do clero, que estavam ligados ao mundo religioso. Esses governantes, né? Então são grandes nomes, grandes dinastias e os seus respectivos reinos, os seus poderosos reinos católicos. Isso vai ser importante, o registro da Idade Média vai ser importante. Como, por exemplo, a gente tem uma biografia do santo Martinho de Tours, né, que é francês, né, da Gália, na verdade. E a gente vai ter também o trabalho, né, a escrita, né, o registro histórico do início dos reinos francos, que se tornaram católicos na Idade Média, né? Então, os reinos francos, que são aqueles que chegam lá a Merovingio, Carolíngio, depois o Sacro Império Romano Germânico. Então você tem essas características dos grandes nomes, mas sempre ligados a alguma questão religiosa, ligados ao clero. Então as biografias dos papas. Então a gente vale destacar aí que escreveu, né, a história do Martim de Tours e dos reinos francos. A gente vai ter um historiador notável na Idade Média, que vai ser o Gregório de Tours, que ele escreve sobre os reinos francos, como que se tornaram católicos, as grandes façanhas, né, lutando contra os pagãos, e escreve também sobre a história do santo, né, do Martim de Tours. Lá para o final da Idade Média, isso começa a mudar, até mesmo porque o mundo estava vivendo grandes transformações. Lembrando que a história ela não é linear no sentido de que ela só tem um caminho a se seguir. E lá no final da Idade Média, que vai convergir com o Renascimento, que vai convergir depois com a Idade Moderna, a gente começa a trocar um pouco essa ideia do teocentrismo, de que Deus é o centro de tudo, pelo antropocentrismo, pela ideia de que o ser humano ele é capaz de criar, de transformar também. E por conta disso, só depois, aí no final da Idade Média, chegando já na Idade Moderna com o Renascimento, que é possível depois estudar um pouco mais a história do povo, sabe? Que é possível abordar um pouco mais as histórias pessoais, até mesmo porque a gente percebe isso com a ascensão da burguesia. E essa burguesia, ela, apesar dela ter vários limites lá no final da Idade Média, essa burguesia, ela questiona também, ela questiona a força do clero, ela questiona esse poder impregnado do clero, ela questiona, depois que o caminhão passar, ela questiona também todas essas questões. Então você pode prestar atenção, por exemplo, nos artistas medievais, que a gente já falou muito aqui, você sabe que eu gosto bastante. Eles são mais ligados ao clero, mais ligados às pinturas religiosas dos reis católicos.
Já no Renascimento, você tem agora os burgueses pintando, vem a presença do mecenato, dos mecenas, né, que contratam obras de arte, então entra um lado do capitalismo, entra um lado individual. E aí a historiografia também ela vai ter essa transformação, que a gente vai falar na aula sobre historiografia moderna, né? Mas começa a ter já uma presença maior do povo, dos individualismos aí. Mas aí eu falo para vocês devem ter percebido que a história ela é contada de acordo com determinada época, de acordo com o interesse de quem está contando. Vocês percebem que a historiografia tem isso? Só que ela tenta buscar uma verdade ao seu tempo através de um método, né? Então, para se ter historiografia, você precisa ter um método. O que a gente falou até agora nas aulas são os métodos utilizados, não é na base da boca para fora, do achismo, aquela coisa toda. E vocês percebem que, especialmente na Idade Média, a historiografia ela está bem limitada ao clero, ela está bem limitada ao que o clero está querendo contar, a história que o clero quer contar. Por exemplo, quando você entra numa igreja e você tem hoje por tradição as pinturas religiosas, as histórias dos santos, a história de Jesus na parede, aquilo conta uma história, é um registro que a igreja está querendo passar, certo? Que para eles vai ser a grande verdade, especialmente na Idade Média. Então, é descartável a gente pensar assim, já que a história ela contava, a historiografia tentava contar uma história, criar uma narrativa que fosse interessante para aquela pessoa, para aquele tempo, né? Então é descartável? Não, sabe por quê? Porque tudo isso que a gente vê, hoje os historiadores, os estudiosos da teoria da história, que a gente chama, né? Os críticos da historiografia, os que produzem, eles enxergam o que está acontecendo antes como uma forma de observar aquela sociedade, de compreender aquela sociedade. Então é importante saber da historiografia medieval. Você não é o que está em questão discordar ou concordar, mas entender o contexto social. A história estava sendo contada por quem e para quem essa história estava sendo contada. Para quem eram os escritos, para quem que eram as questões visuais, né? Os ícones, os símbolos, entenderam? E isso mostra pra gente o quanto que é importante a história, porque ela vai caminhando. Será que tudo isso passou? Ou será que nós ainda temos resquícios? Será que isso contribuiu com a formação do nosso presente? Certo? Então ela é importante a gente entender essa historiografia medieval. Certo, gente? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. A historiografia medieval ela é bem fácil de entender, na minha opinião. Ela é bem rápida, inclusive. Mas deixa aí nos comentários que aí a gente vai avançando, vai ficando mais complexo ao longo do tempo aqui nas nossas aulas de historiografia, certo? Não deixe de curtir esse vídeo, ó, tô no finalzinho do vídeo. Dá aquele tapinha no dedão aí, no joinha aí, porque ajuda demais o canal a crescer. Eu vou ficando por aqui, deixa aí suas dúvidas, questionamentos. Grande beijo, gente. Fui!